Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Trânsito será interrompido temporariamente na BR-470 em Blumenau nesta segunda-feira. O bloqueio será nos dois sentidos da rodovia. Mais de 4.700 multas são aplicadas em Santa Catarina desde que a lei proibindo drogas em locais públicos entrou em vigor. Blumenau aparece entre as cidades com mais atuações por uso de drogas em locais públicos desde a entrada em vigor da lei em Santa Catarina. Na saúde, atenção. Santa Catarina registra aumento de casos de dengue e alerta para a proliferação do Aedes aegypti. Ainda sobre a dengue, vacinação contra a doença ampliada para todos os municípios de Santa Catarina. Adolescentes de 10 a 14 anos passam a ser imunizados em todo o estado após envio de novas doses pela Secretaria de Estado da Saúde. No turismo, embarque histórico em navio de cruzeiro ocorre nesta segunda-feira em Balneário Camboriú. A cidade vai se tornar a primeira cidade do país a contar com uma instalação portuária de turismo. Turistas argentinos caem para 19% no litoral catarinense, diz Fecomércio. E a balneabilidade piora e apenas 60% dos pontos estão próprios para o banho em Santa Catarina. Causa animal. Santa Catarina cria lei para a proteção de cães e gatos comunitários. Ministério Público denuncia 2 homens e 4 jovens por furto de 12 motocicletas em Itajaí. Lei que proíbe cotas raciais em Santa Catarina é contestada na Justiça. Ação Popular pede suspensão da norma e aponta inconstitucionalidade por contrariar legislação federal e decisões do STF. Atenção, empreendedores. Pequenos negócios têm até o dia 30 para renegociar dívidas com a União. Mega Sena acumula e prêmio principal vai a 92 milhões de reais. O próximo sorteio será amanhã, terça-feira. É prestação de serviço. É assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado. Fique com a gente. Sete horas, 2 minutos. Repita. 7:02. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou ainda pelo aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais @Jovem Pan Blumenau? Vamos em frente, porque a luta do dia está apenas começando. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. E a gente começa falando de trânsito aqui no jornal, porque foram identificadas como Josiane Dornelles e Francine de Souza, as 2 vítimas que morreram carbonizadas em um grave acidente registrado na tarde do último sábado na BR-470 entre Indaial e Rodeio. Elas eram colaboradoras da empresa Texcotton de Blumenau. O acidente envolveu 2 veículos. Um dos carros pegou fogo após a batida e as 2 mulheres que estavam no interior do automóvel morreram antes da chegada do socorro, segundo os bombeiros voluntários de Indaial. No outro veículo estava um jovem de 23 anos, identificado como Yuri Alvise Werner. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. E o Tribunal do Júri de Blumenau condenou o motorista que em 2023 atropelou e matou o jovem Wesley Timóteo Pereira, de 22 anos, além de tentar matar outras 2 pessoas. A pena foi fixada em 34 anos, 2 meses e 27 dias de prisão, em regime inicial fechado. O crime aconteceu na madrugada de 10 de dezembro no bairro Boa Vista. Segundo o Ministério Público, após ser expulso de uma casa noturna, o réu retornou ao local com o carro, trafegou na contramão e avançou contra as vítimas. Wesley foi arrastado pelo veículo e morreu no local. O julgamento, o primeiro do ano na comarca, durou mais de 12 horas. A sentença reconheceu homicídio qualificado e 2 tentativas de homicídio. A decisão ainda cabe recurso. E o Ministério Público de Santa Catarina denunciou criminalmente 2 homens acusados de integrar uma associação criminosa responsável pelo furto de 12 motocicletas, avaliadas em mais de R$230 mil, ocorrido em janeiro deste ano em Itajaí. Paralelamente, 4 adolescentes também foram responsabilizados por ato infracional, enquanto outros 2 jovens envolvidos ainda não foram identificados. Segundo a investigação, o grupo teria planejado o crime com antecedência, realizando o levantamento do local um dia antes da ação. Entre os dias 12 e 13 de janeiro,
primeiros suspeitos agiram de forma estruturada, com divisão de tarefas, para subtrair as motocicletas de um estabelecimento comercial na Avenida Oswaldo Reis, no bairro Fazenda. Na madrugada do dia 13, os criminosos romperam as vitrines da loja e retiraram rapidamente as motos com apoio de diversos participantes. Todas as 12 motocicletas foram recuperadas. Além do furto qualificado, os homens respondem por associação criminosa e corrupção de menores. Na esfera da infância e juventude, o Ministério Público ajuizou representação por ato infracional contra 4 adolescentes envolvidos em processo que tramita em segredo de justiça. O objetivo é aplicar medidas socioeducativas compatíveis com a gravidade das condutas, seguindo os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. E desde julho de 2024, quando entrou em vigor a lei que prevê multa para o uso de drogas ilícitas em espaços públicos, Santa Catarina já registrou 4.709 autuações em todo o estado. A medida estabelece sanções pecuniárias para quem for flagrado portando ou consumindo entorpecentes em locais públicos. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, as forças de segurança realizam a fiscalização constante para coibir o consumo e também o porte de drogas em ambientes públicos, que incluem vias, praças, parques e áreas próximas a órgãos e instituições públicas. Todas as substâncias ilícitas previstas pela legislação federal estão abrangidas pela norma. No ranking das cidades com maior número de multas, Joinville lidera com 361 autuações, seguida por Itajaí 330, Jaraguá do Sul 237 e Florianópolis e Blumenau com 224 multas cada. Os dados foram consolidados pela Diretoria de Tecnologia e Inovação do Estado. O valor da multa corresponde a um salário mínimo vigente, sendo dobrado em caso de reincidência no período de 12 meses. Segundo o governo estadual, a aplicação da sanção não substitui penalidades previstas na legislação penal, nem impede reparações civis. Os recursos arrecadados com as multas são destinados a políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e tratamento de dependentes, distribuídos entre o Fundo para a Melhoria da Segurança Pública e o Fundo Especial Antidrogas e ainda o Fundo Estadual de Saúde. E agora a gente fala de saúde aqui no Jornal da Manhã, porque entre os dias 4 e 19 de janeiro deste ano, Santa Catarina registrou 1.946 notificações de dengue, das quais 1.215 foram consideradas casos prováveis, entre confirmados, suspeitos e inconclusivos, além de 731 descartadas. O número representa um aumento de 73% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 701 casos prováveis. O aumento da doença acompanha a expansão do mosquito Aedes aegypti no estado. Foram identificados 2.007 focos em 199 municípios. Dos 295 municípios catarinenses, 184 já são considerados infestados pelo mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. A Secretaria de Estado da Saúde alerta para a necessidade de intensificar medidas de prevenção, especialmente neste período de verão, quando as temperaturas elevadas e a umidade favorecem a reprodução do mosquito. O informe epidemiológico do período destaca a importância da atuação integrada entre o poder público, profissionais de saúde e a população. Entre as medidas prioritárias estão a identificação e monitoramento de áreas de maior risco, além da realização de mutirões e outras atividades para eliminar recipientes que favoreçam a proliferação do mosquito. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica, DIV, orienta que qualquer pessoa que apresente sintomas como febre, dores no corpo, dor atrás dos olhos, mal-estar ou manchas vermelhas, procure imediatamente um serviço de saúde. E ainda falando sobre a dengue, a vacinação contra a doença será ampliada em Santa Catarina a partir desta semana, hein? E vai atender adolescentes de 10 a 14 anos em todos os municípios do estado. A mudança ocorre após a chegada de novas doses que começam a ser distribuídas às regionais de saúde. Até agora, a imunização estava restrita à parte do território catarinense. Com a ampliação, a campanha passa a seguir a faixa etária prioritária definida pelo Ministério da Saúde. Santa Catarina recebeu pouco mais de 75 mil doses da vacina. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, novos esquemas vacinais vão ser iniciados apenas para adolescentes de 10 a 14 anos. Jovens de 15 e 16 anos receberão somente a segunda dose, se já tiverem iniciado a imunização. Pais e responsáveis devem acompanhar o cronograma divulgado pelas prefeituras.
7h09. Repita. 7h09. Motoristas que passam pela BR-470 em Blumenau devem se preparar para uma interrupção temporária no trânsito nesta segunda-feira, entre 2 e 3 horas da tarde. O bloqueio será nos dois sentidos da rodovia, nas proximidades da empresa Altenburg, no bairro Badenfurt. A interdição é necessária para permitir o avanço das obras de duplicação do lote 3 da rodovia. Durante o período, os veículos não poderão circular na área afetada e os motoristas devem seguir as sinalizações instaladas no local para garantir a segurança e, claro, a fluidez do trânsito. Em caso de chuva, os serviços serão reagendados e motoristas são orientados a redobrar a atenção e também planejar rotas alternativas para evitar transtornos durante o bloqueio. 7h10. Repita. 7h10. Vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. Um homem foi encontrado gravemente ferido na madrugada deste domingo dentro de uma casa no bairro Ilhotinha, em Ilhota. O chamado aos bombeiros ocorreu por volta das 3h30 da manhã. A vítima apresentava intenso sangramento e um ferimento por arma branca na região do abdômen. Os primeiros atendimentos foram feitos no local e após a regulação com o SAMU, o homem foi encaminhado para atendimento no hospital. Segundo os socorristas, o homem não portava documentos. A polícia militar foi acionada e agora vai apurar as circunstâncias do caso. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. E um motociclista de 42 anos ficou ferido em um acidente de trânsito na manhã deste domingo, na BR-470 em Gaspar. A ocorrência foi registrada no desvio do elevado em obras no sentido litoral. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o homem perdeu o controle da motocicleta e bateu contra uma placa de trânsito. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros no local e após o atendimento pré-hospitalar, o motociclista foi encaminhado para a avaliação médica. E o que seria apenas uma vistoria técnica da Defesa Civil acabou virando um resgate que salvou a vida de uma recém-nascida aqui em Blumenau. O caso aconteceu no bairro Itopavazinha na última semana. Durante o trabalho de rotina, 2 agentes ouviram pedidos de socorro vindos de uma casa e encontraram a bebê de apenas 4 dias engasgada após a amamentação. A mãe havia tentado reanimar a criança e pedido ajuda a uma vizinha. Os agentes agiram rapidamente e aplicaram técnicas de primeiros socorros para desobstruir as vias aéreas. Pouco depois, a recém-nascida voltou a respirar. O atendimento emocionou a família e reforçou a importância da preparação das equipes da Defesa Civil para agir em situações de emergência. E ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau, lei que proíbe cotas raciais em Santa Catarina é contestada na Justiça. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo, credibilidade acima de tudo. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 22 graus, mas a sensação térmica é de 25. E vamos então saber como fica o tempo para hoje, direto do Alerta Blue, com a meteorologista Emily Ramos. Bom dia, Emily. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta segunda-feira vamos ter um dia de predomínio de sol, variação de nuvens e sensação de calor. A temperatura máxima hoje fica na casa dos 31 graus. Somente ao finalzinho da tarde de hoje é que a circulação marítima traz a ocorrência daquele chuvisco isolado. E para amanhã, terça-feira e também na quarta-feira vamos seguir sem grandes mudanças nas condições do tempo, com o sol predominando, as temperaturas máximas variando entre 30 a 32 graus. Somente lá na quinta-feira que vamos ter mudanças nas condições do tempo. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. 7h14. Repita. 7h14. E a gente continua hoje as nossas entrevistas, então, com os vereadores aqui de Blumenau. Um balanço sobre os trabalhos do Legislativo aqui da cidade. E hoje o nosso convidado é o vereador Almir Vieira, do Progressistas. Vereador Almir, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia pro senhor. Bom dia, Maurício. Bom dia, Franciele. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. É sempre um prazer poder estar aqui, passando um pouco do nosso trabalho para essa linda e maravilhosa cidade. Para a gente começar o nosso bate-papo por aqui, qual foi, na sua avaliação, o principal resultado concreto do seu mandato em 2025 para a população de Blumenau? Foram vários. A gente conseguiu trazer aí para a cidade muitos recursos do Senado Federal,
A pessoa do senador Espiridião Amin conseguiu repassar para mim no ano passado mais de 5 milhões para mim, na verdade, né, a meu pedido para a cidade de Blumenau, na área da saúde, na área da educação, na área de pavimentação. Também agradecer o secretário Silvio Drevico, onde nós conseguimos também dinheiro para pavimentação. O DIC, né, a questão do DIC, também conseguimos junto com a Secretaria de Defesa Civil do Estado, na pessoa do ex-prefeito Mário Delbrandi, onde nós vamos estar fazendo de fato aquele canal extravasor, né? De nada adianta ter um DIC com todas as bombas em pleno funcionamento se a água não chega até lá, né? Também uma das nossas cobranças que eu, como ex-militar, sempre trabalhei, né, na prevenção, né? E Blumenau peca muito ainda no aspecto de prevenção e limpeza dos ribeirões. Esse ano queremos forçar cada vez mais para que isso aconteça, dando aí fluidez e tranquilidade para aqueles que moram próximo ou até mesmo sofrem com as cheias dos nossos ribeirões. O que falta ainda nesse caso dos ribeirões para que o trabalho seja feito de forma mais eficiente e efetiva aqui na cidade? Precisamos que os recursos sejam destinados com mais frequência, né? E as equipes de trabalho possam estar fazendo esse devido trabalho de extrema importância. E a conscientização, obviamente, também da população, né? Nós fizemos uma operação há um tempo atrás com a minha equipe. Nós tiramos muito, inclusive com os veteranos do 23 BI, tiramos muito lixo do leito do rio, muito lixo, todo tipo de lixo que vocês possam imaginar. Isso acaba também afetando, né, para que aconteçam as cheias, não somente a limpeza e o desassoreamento, mas também a conscientização da comunidade. E nós trabalhamos ano passado em cima disso e vamos continuar trabalhando, mesmo que por vezes não aconteça da forma que a gente espera que para acontecer essas limpezas, mas nós vamos cobrar cada vez mais do executivo. Vereador, ainda aproveitando, né, ainda nessa primeira pergunta que o Catani fez, mas esse não é o seu primeiro mandato, né? O senhor já foi presidente da Câmara, inclusive já teve a oportunidade de ser prefeito, né, por um tempo, né, na prefeitura, enfim, aqui de Blumenau. E eu queria saber, né, agora, claro, depois de todo esse trabalho que o senhor vem fazendo, tem alguma coisa ainda que precisa ser feito agora para avançar nesse mais um mandato que o senhor tem, especialmente nesse segundo ano do novo mandato? A cidade precisa diariamente de parlamentares que tenham compromisso com as pessoas. O compromisso é estar junto da comunidade. E todas as vezes que nós passamos, estamos enfrentando agora por alguns problemas de falta d'água na cidade de Blumenau. Nós estamos pontuando isso, que é o caso da Itacínco, que já deveria estar em funcionamento. Tiveram alguns percalços administrativos, jurídicos, porém o secretário está colocando em dia e nós vamos cobrar, principalmente na região norte, onde tem muita falta d'água e é inadmissível, né? Nos tempos de hoje nós sofremos com falta d'água. Obviamente que quando existem situações climáticas, nós até podemos entender, mas numa situação normal não é admissível a falta d'água. Eu sei da competência do secretário da SAMAI, da equipe, mas nós estaremos cada vez mais cobrando isso. E a cidade precisa, uma cidade com quase 400 mil habitantes, nós temos 15 parlamentares e nós estamos aí sempre que possível na cidade conversando, vendo questões de pavimentação, vendo a questão da segurança, onde o governo pretende esse ano lançar também a questão da guarda armada no município de Blumenau, uma das pautas que eu venho batendo desde o meu segundo mandato. É extremamente importante que tenha isso, mas lembrando que não é a transferência do guarda de trânsito para o guarda armada, é um novo concurso onde todas as pessoas vão poder participar. Isso vai dar segurança para a nossa gente e trabalhar também na defesa, que muito nos agrada, que ano passado Blumenau teve aí primeira vez um índice de nenhum feminicídio. Isso é prova do nosso trabalho também, da nossa lei, que nós temos o Agosto Lilás, e também de tudo que acontece dentro da nossa sociedade. Ou seja, Blumenau precisa cada vez mais crescer. E para ela crescer, precisa ter representatividade também nas casas parlamentares, tanto no nível estadual como no nível federal. E isso, para acontecer, precisa ter nomes que se coloquem à disposição, que tenham coragem de fazer. Uma cidade com 400 mil habitantes, às vezes, vive de migalhas. Migalhas no sentido de que vem dinheiro de deputados federais que passam aqui, pegam o nosso voto e vão embora. Se descer no aeroporto de Navegantes, tem que botar no GPS onde é que fica o bairro Garcia, o bairro Fortaleza, o bairro Vela, porque não tem aquele contato com a nossa cidade. E a nossa cidade precisa ter aí, e é um grande desafio que nós vamos ter pela frente nesse ano. Fazer a nossa cidade ter representatividade na Casa Federal e também na Casa Estadual. E o senhor tem pretensão política agora nesse ano de 2026 para concorrer como deputado estadual ou federal?
Olha só, às vezes as pessoas entendem que é ego querer ser candidato a alguma coisa, né? Mas não, a cidade necessita. Meu nome está à disposição, sim, para uma pré-candidatura. Nós vamos trabalhar em cima disso. Já conversamos com o partido, na verdade o partido conversou conosco. Estamos conversando com as pessoas para ver o melhor caminho, para ver a melhor condição, porque o nosso objetivo é trabalhar para aqueles que mandam em nós, né? Eu tenho essa consciência que eu sou funcionário do povo, afinal de contas, quem paga o meu salário são a comunidade e a cidade de Blumenau. Então eu devo, assim como qualquer funcionário dentro de uma empresa deve para o seu patrão, eu devo respeito e devo trabalho para nossa gente. Bom, e aproveitando, né, falando nessa questão ali, como o Catani comentou, né, agora que vem as eleições, o senhor falou muito em representatividade e, claro, essa representatividade também traz resultados agora para a cidade, né? Uma das situações foi a liberação de táxis nos corredores de ônibus, que foi uma conquista recente, né? Houve muita resistência nessa medida com o governo para ter essa liberação. Sei que o senhor lutou também por essa pauta. Aproveitar aqui e fazer um agradecimento até para o presidente da Copertax aqui de Blumenau, a Elcio, né? A Elcio Nogueira, e dizer que foi um trabalho de muita análise e visto a necessidade, porque muitas vezes as pessoas pegam o táxi, não é por conta da falta do ônibus ou coisa parecida, é por uma necessidade de urgência, né? E às vezes o translado aí de um ponto ao outro na cidade ficava muito emperrado, as pessoas às vezes podiam perder um compromisso de emergência, ou até mesmo uma ida a um hospital ou coisa parecida. Com essa ação, nós conseguimos aumentar, inclusive, o número de táxis na cidade de Blumenau e também as viagens, ou seja, dando para aqueles que carregam desde o cidadão blumenauense até os nossos turistas uma condição melhor de transitar dentro do fluxo, né? Dentro da mobilidade da nossa cidade. Foi uma ação onde o prefeito Mário iniciou, o prefeito Egídio agora terminou de fazer tudo aquilo que era necessário para dar essas condições a esses trabalhadores. Então foi realmente uma demanda dos próprios taxistas trazida ao gabinete. Foi trazida ao gabinete, nós fizemos todo o trabalho, toda a projeção de lei, deixamos tudo amparado dentro da legalidade e conseguimos levar para lá. E ainda mais, falando na questão dos taxistas, nós conseguimos fazer também uma lei que saiu da nossa casa aqui e agora vai se tornar federal, a questão da transferência do ponto, que os taxistas estavam perdendo a transferência do ponto, né? E agora eles vão conseguir, já conseguem, em Blumenau já é realidade, poder transferir o seu ponto de táxi. Isso também foi um trabalho que a gente fez em conjunto com o executivo. As motolâncias são, vamos falar de saúde agora, as motolâncias são uma demanda antiga do seu mandato, né? O que falta ainda para que o serviço seja efetivamente operando aqui na cidade? Então, só está faltando agora o treinamento das pessoas que vão conduzir as motolâncias, né? Eu acredito que dentro em breve elas estarão já fazendo o seu trabalho na cidade de Blumenau, dando aí também uma efetividade, né? Quando nós falamos de trânsito e mobilidade na cidade de Blumenau, até as próprias ambulâncias têm dificuldade de fazer o seu trabalho com a emergência e com a necessidade de chegada. E essas motolâncias podem fazer aquele primeiro trabalho que muitas vezes é o que vai salvar a vida das pessoas, né? Nós ainda solicitamos 4, vieram 2, nós vamos atrás de mais 2 ou até mais que possa cobrir toda a cidade de Blumenau, dando aí um suporte para a saúde de emergência na nossa cidade. Bom, aproveitando, falando agora também sobre a pavimentação, né, da rua São João e da rua Luiz Maschi, saíram do papel. O que destravou esses projetos? Verbas que nós conseguimos do governo federal, e aí entra a condição do senador Espiridião Amin, e também na ocasião na questão da Luiz Maschi, o prefeito Mário teve um papel fundamental para que acontecesse. Uma rua quase que centenária, onde comporta várias empresas, né? Nós conseguimos fazer esse trabalho, enquanto o presidente da Câmara, junto com o prefeito, nós conseguimos fazer essa liberação. E agora São João está na fase de licitação, que também tem a verba do senador Espiridião Amin, e logo em seguida ela deve estar sendo feita a sua pavimentação. São obras que nós trabalhamos muito a pedido da nossa comunidade, atendendo, assim como foi o famoso Morro da Goiaba, a Francisco Valdre, a 4 de julho, e ainda queremos fazer mais, né? Eu quero entrar na 25 de agosto, lá na Fortaleza, que tá uma coxa de retalhos, a Crista, que agora não me lembro o nome dela completo, que fica atrás do Pilequinho, vai entrar agora também na fase de pavimentação. A pavimentação para mim é uma das âncoras do meu mandato, porque dá qualidade de vida para as pessoas. E o morador cobra muito também essa questão da pavimentação, né? Especialmente onde não tem nada, né? Ou seja, paralelepípedo ou a pavimentação mesmo, o asfalto. Mas essa história do caminhão-pipa já é ultrapassada, né, vereador? Isso aí é a coisa do século passado, na minha opinião, né? As pessoas merecem ter aí a pavimentação na frente da sua casa, e não é só a pavimentação, é a condição de vida. Além de se fazer a pavimentação, nós também colocamos toda a parte de drenagem, dando aí toda a condição de uma rua bem organizada, e as pessoas terem o seu imóvel
É incrível, sabe, Fran, quando você faz uma pavimentação de rua, logo em seguida as pessoas já começam a pintar os muros, já começa a dar um ar de limpeza, de manutenção. E a rua que eu queria falar da Fortaleza é a Christa Gisler Metzger, que já está, é um nome bem complicado para mim que sou alemão, né? Falar, mas a gente consegue desenrolar. Ela já está na fase também de licitação para ser feita. É uma rua que merece também. Vereador, no fim do ano passado, a Prefeitura de Blumenau, o Poder Executivo, mandou uma série de projetos para a Câmara de Vereadores ali no final do ano, né? O senhor votou a favor do fim da obrigatoriedade dos cobradores de ônibus aqui na cidade. Por que dessa decisão, hein? Tendo em vista a necessidade da mudança, que é uma questão que hoje, ela não é que ela se torna obsoleta, mas ela aos poucos é uma profissão que não vai nos grandes centros já não tem mais, né? Então, e isso também existe uma promessa de uma diminuição de tarifa que vai ao encontro das pessoas que pegam e utilizam do transporte público. Obviamente que nossas exigências foram que essas pessoas sejam guarnecidas com outras áreas para poderem trabalhar, dando a oportunidade, cursos que estão sendo feitos, inclusive o executivo vem trabalhando nessa condição, mas entendeu-se que neste momento não há mais a necessidade de ter aí a questão do cobrador dentro dos ônibus. Existem linhas que ainda permanecerão por um período, não será uma demissão em massa, vai ser uma coisa trabalhada, segundo a informação que passaram para nós enquanto Câmara de Vereadores. Bom, foram mais de 1.000 indicações e centenas, né, de requerimentos em 2025. Como é que garante esse volume de demandas, né? E você recebe bastante ainda a comunidade no gabinete? Sei que a gente acompanha nas suas redes sociais, sempre está na rua conversando com as pessoas, mas no gabinete as pessoas costumam frequentar e dar sugestões aí para os parlamentares? Sabe, Fran, enquanto que eu estive à frente da presidência, em 2025, estive à frente da presidência, eu recebi muito mais, um fluxo muito maior, né? Então, inclusive, recebi as empresários, entidades, e até por conta disso, nosso atendimento na questão da presidência da Câmara, em 2024, desculpa, foi maior. Ano passado já teve uma diminuição um pouco, porque aí eu tinha tempo de ir pra rua. Né? Enquanto presidente eu ficava muito mais focado dentro da gestão administrativa da casa. Por conta disso nós tivemos o prêmio 2 vezes consagrado como a Câmara de Santa Catarina com a melhor transparência, prêmio Diamante. Recebemos aí e também tivemos a condição de fazer uma excelente devolução para o Executivo. Tivemos premiações, a Câmara de Vereadores foi premiada com prêmios de projetos de lei que rodaram o Brasil, inclusive eu fui ganhador de um prêmio. Mas hoje o meu foco está voltado diretamente nas ruas e com as pessoas. Como eu não tenho mais essa parte obrigatória administrativa dentro da casa, eu consigo estar na rua conversando com as pessoas. Eu consigo sentir o problema, eu consigo verificar. Isso para mim é gratificante, sabe? Eu não nasci para ficar sentado atrás de uma mesa. Eu quero estar com as pessoas. E ser presidente é muito disso, né? Porque é muito burocrático e tu fica de verdade preso dentro da Câmara, né? Porque é todo dia uma situação diferente, não é? Afinal de contas, você lida com os funcionários da Câmara, você lida com a cidade, você lida com o Executivo e lida com o financeiro, o seu CPF está ali. Então é uma obrigatoriedade muito grande de estar presente, fazendo com que a vida vegetativa da Câmara aconteça. Ainda falando sobre transporte público, rapidamente, esse ano a Prefeitura de Blumenau decidiu fazer o subsídio de mais de 64 milhões para não ter um aumento da tarifa. O senhor, como vereador, como que vai ser esse trabalho de fiscalização para tentar também alternativas para que esse valor não suba lá na frente, né? Então, esse é um problema que nós vemos conversando com o Executivo. Não é que o Executivo ou a Câmara de Vereadores quer passar esse subsídio, né? Mas é necessário para se manter uma conformidade, né? Tanto financeira, administrativa, como também operacional. Mas se fosse possível, não deveria nem existir. Mas nós entendemos que é necessário. Não dá para o cidadão pagar essa conta. Não dá para botar na conta do nosso trabalhador da nossa cidade. Porém, esse dinheiro tem que ser bem administrado e, obviamente, nós, enquanto fiscalizadores, estaremos ao lado do Executivo, verificando as necessidades, assim como também vendo as condições que a empresa vai colocar para o nosso cidadão blumenauense. E para esse ano de 2026, qual vai ser a prioridade do seu mandato? Volto a dizer para você, pavimentação, conversa com as ruas, conversa com as pessoas, conversa com todo aquele cidadão que necessita, mas acima de tudo, investimento, buscar cada vez mais recursos em todas as áreas, na área da saúde, na área da educação.
onde há necessidade, onde precisamos dar aquilo que o cidadão espera, o mínimo de trabalho e o máximo da nossa dedicação para poder fazer o melhor pela cidade. Vereador Almir, e para as pessoas que quiserem conversar com você ou às vezes dar alguma sugestão, quais são as redes sociais, um telefone de contato? Eu costumo passar, desde que eu entrei na vida política, na vida pública, eu tenho o mesmo número de celular. Eu costumo passar o meu número de celular, que é 99125 5677. Aí nós temos o Instagram, que é almirvieira.sc. Não. É Almir Vieira SC, desculpa aqui a falha, né? Temos o Facebook e temos toda a nossa equipe pronta para trabalhar. Procurar Almir Vieira ali nas redes sociais já encontra, né? Encontra facilmente. E esse também é o meu número de celular, como eu já falei. Pode ser que na hora, muitas vezes nós não atendemos, mas eu não deixo de dar a resposta, porque é uma falta de respeito um político receber uma mensagem e não dar o retorno. E eu dou o retorno para as pessoas. Tá certo, então, vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã e um bom ano de 2026 para o senhor. Com muito trabalho, saúde e paz para todos nós. Obrigado a vocês também pelo convite. Nós conversamos com o vereador de Blumenau, Almir Vieira, do Progressistas. A entrevista completa você pode conferir novamente daqui a pouco, no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 7h30. Repita. 7h30. Daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Embarque em navio de cruzeiro será nesta segunda-feira em Balneário Camboriú. E lei que proíbe cotas raciais em Santa Catarina é contestada na Justiça. Ação popular pede suspensão da norma e aponta Perdão, ouvintes, para contrariar a legislação federal e decisões do STF. E tem também ainda os detalhes da previsão do tempo. A temperatura agora na terceira maior cidade de Santa Catarina é de 22 graus. 7h31. Repita. 7h31. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Se liga nessa oferta e garanta seu Jeep Compass Sport 2026 com uma condição imperdível de R$174.990 por R$159.990. Quer mais? A Jeep ainda garante a supervalorização do seu usado na troca. Aproveite essa chance de sair de Jeep 0 km com 5 anos de garantia, pagando só R$159.990. Aproveite. Oferta sim, só existe uma. É Jeep Compass, só existe um. Desacelere, seu bem maior é a vida. Sabe, aquele lugar que te acolhe a qualquer hora do dia? Quem é nosso cliente já sabe. Seja no almoço, café da tarde ou jantar, um momento no AME é um momento para alimentar o corpo e a alma. Aberto diariamente com buffet por quilo na hora do almoço, menu à la carte e delivery de tarde e à noite. Além de salgados e doces funcionais e sem glúten, tão gostosos que se não te contássemos que são saudáveis, você nem desconfiaria. Rua 15 e Marechal Deodoro. Siga o nosso Instagram, @amefuncional. E fique sempre por dentro das novidades. Tranquilidade é saber que sua empresa está em boas mãos. Com a Fator Contabilidade, você tem organização, prazos em dia e orientações claras. Porque onde tem confiança, tem resultado. Fator Contabilidade. Organização que gera confiança. Fale conosco, 47 21 23 2500. Passaporte anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. A Seven Serviços é uma empresa especializada na gestão de serviços terceirizados com mão de obra de qualidade, eficiência e agilidade, proporcionando tranquilidade aos clientes com serviços de jardinagem, limpeza e conservação, zeladoria, portaria 24 horas, recepcionista, telefonista, agente de estacionamento, entre outros. Seven Serviços, terceirizando serviços e superando resultados com qualidade, eficiência e agilidade. Seven Serviços. Ligue e peça orçamento sem compromisso. 3323-1746. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br.
Jornal da Manhã. Oferecimento Cicobi Eurovale, soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau, conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h34. Repita. 7h34. Vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, raio deixa 89 feridos em ato de Nicolas em Brasília por anistia Bolsonaro. E escolas privadas de medicina criadas após lei federal têm os piores resultados do Enamed. Destaques agora do Estadão. Polícia Federal houve 8 investigados no caso Master BRB a partir desta segunda-feira. E eleições 2026 colocam o Tribunal Superior Eleitoral à prova diante do uso massivo de inteligência artificial nas campanhas. O Globo, Obama diz que valores dos Estados Unidos estão sob ataques e acusa o governo Trump de querer escalar caos. E ainda destaque no Globo, ação judicial que inclui o Brasil, afirma que Meta viola a privacidade e pode ver conversas do WhatsApp. Destaques agora do jovempan.com.br. Torre Palace em Brasília é implodida após anos de abandono e ainda a ONG relata 80 novas solturas de presos políticos na Venezuela. 7h35. Repita. 7h35. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora aqui em Blumenau é de 23 graus, mas a sensação térmica já é de 26 graus nessa manhã de segunda-feira. Então vamos saber como fica o tempo para hoje, direto do Alerta Blue com a meteorologista Emily Ramos, que está de volta por aqui. Ô Emily, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta segunda-feira vamos ter um dia de predomínio de sol, variação de nuvens e sensação de calor. A temperatura máxima hoje fica na casa dos 31 graus. Somente ao finalzinho da tarde de hoje é que a circulação marítima traz a ocorrência daquele chuvisco isolado. E para amanhã, terça-feira e também na quarta-feira vamos seguir sem grandes mudanças nas condições do tempo, com o sol predominando, as temperaturas máximas variando entre 30 a 32 graus. Somente lá na quinta-feira que vamos ter mudanças nas condições do tempo. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. 7h37. Repita. 7h37. E Balneário Camboriú entra para a história do turismo marítimo brasileiro nesta segunda-feira, ao realizar pela primeira vez o embarque de passageiros em um navio de cruzeiro. A operação acontece no Atracadouro Barra Sul, onde cerca de 300 pessoas vão iniciar viagem com destino a Punta del Este, no Uruguai, a bordo do MSC Preciosa, da MSC Cruzeiros. Até então, utilizada apenas para atracação e desembarques, a estrutura passa a operar também como ponto de embarque, após ser oficialmente alfandegada. Com isso, Balneário Camboriú se torna a primeira cidade do país a contar com uma instalação portuária de turismo. Habilitação obtida após investimentos em obras e adequações estruturais realizados pelo Grupo Tedesco. A novidade reforça o papel da cidade na atual temporada de cruzeiros, que segue até o dia 2 de abril. Desde o início das escalas, em 13 de novembro, o município já recebe grande fluxo de turistas por via marítima. A expectativa é que mais de 160 mil passageiros passem por Balneário Camboriú ao longo da temporada, distribuídos em 46 escalas de navios. Durante os dias de operação, a prefeitura mantém um esquema especial de apoio na região da Barra Sul. Equipes da Secretaria de Turismo atuam no atendimento aos visitantes, enquanto o Departamento de Fiscalização de Obras e Serviços Urbanos, a Guarda Municipal e a Autarquia Municipal de Trânsito auxiliam na organização do espaço, segurança e também no controle do trânsito.
E ainda falando sobre o litoral, o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, divulgou um novo relatório de balneabilidade, apontando que apenas 60% dos pontos monitorados no litoral estão próprios para o banho. Dos 260 locais analisados, 157 apresentam condições adequadas, número inferior ao da semana anterior. Em Florianópolis, a situação é um pouco melhor. 59 dos 88 pontos monitorados estão liberados para o banho, o que representa cerca de 67% do total. O monitoramento segue critérios do Conselho Nacional do Meio Ambiente com base na presença de bactérias e das coletas que são feitas toda semana durante o verão. O relatório completo para o mapa interativo histórico das análises está disponível no site do IMA. E a presença de turistas argentinos no litoral de Santa Catarina diminuiu nesta temporada de verão. Dados da FEComércio apontam que eles representam agora 19% do total de visitantes estrangeiros aqui no estado. Vamos entender melhor na reportagem da Carol Denardi. A presença de turistas argentinos no litoral catarinense diminuiu neste início de temporada de verão. De acordo com a prévia da pesquisa de verão da FEComércio Santa Catarina, os argentinos representaram 19% dos visitantes nos primeiros 15 dias de janeiro de 2026. No mesmo período do ano passado, esse percentual era de 22%. Dois fatores principais ajudam a explicar esse movimento, como detalha a analista de pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, Daniele Cruz. O índice de confiança do consumidor da Argentina, ele registrou uma queda superior a 1% em dezembro de 2025. Isso é importante justamente por causa do período dessa queda, né? Ali no finalzinho do ano, onde as famílias estão fazendo toda a sua previsão de férias e todo o seu planejamento. Além disso, a dívida das famílias argentinas, ela subiu para mais de 5% do PIB no segundo trimestre de 2025. A queda na participação dos argentinos foi mais sentida em Florianópolis. Na capital, o percentual passou de 39% no ano passado para 24% neste início de temporada. Mesmo assim, os argentinos seguem como a grande maioria entre os turistas estrangeiros que visitam o estado. A média de turistas argentinos dentre os estrangeiros é de 81% nesse período. Isso está em acordo com a série histórica que também foi de 81%. Segundo Daniele Cruz, outro dado importante da pesquisa é o comportamento dos gastos dos turistas. Entre os turistas, até agora, no geral, o gasto médio, ele se manteve um pouquinho em média, com uma reduçãozinha pequena de 2%. Compensação, o gasto médio do turista estrangeiro, de uma maneira geral, subiu. Ele saltou de R$11.500 por grupo para R$12.000 nesses primeiros 15 dias. A pesquisa da FEComércio também aponta uma maior dispersão dos turistas argentinos pelo estado. Enquanto Florianópolis perdeu participação, outros destinos catarinenses tiveram crescimento expressivo. É o caso de Laguna, onde a presença de argentinos saltou de 7% para 20%. Em Imbituba, o percentual quase dobrou, passando de 9% para 19%. 7h42. Repita. 7h42. E o programa Gás do Povo passa a atender todas as capitais brasileiras a partir desta segunda-feira. Nesta nova etapa, 950 mil famílias de 17 capitais passam a receber o vale para recarga de graça do botijão de gás de 13 quilos, que pode ser utilizado em mais de 10 mil revendedoras credenciadas em todo o país. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a expectativa é de que o programa esteja em pleno funcionamento até março, beneficiando cerca de 15 milhões de famílias. A iniciativa busca combater a pobreza energética e reduzir o uso de alternativas perigosas, como lenha e carvão, trazendo impactos positivos para a saúde pública. O Gás do Povo substitui o atual auxílio gás e, de acordo com o governo, ajuda a aliviar o orçamento das famílias de baixa renda, permitindo que o dinheiro economizado seja destinado a outras necessidades básicas. Para ter direito ao benefício, é preciso ser atendido pelo Bolsa Família, estar com o cadastro único atualizado e atender aos critérios de renda estabelecidos.
E Santa Catarina passou a contar com o novo Marco Legal de Defesa e Bem-Estar Animal. Uma lei sancionada pelo governador Jorginho Melo institui a política estadual de proteção e reconhecimento do cão e gato comunitário. A legislação estabelece regras para a proteção de animais que vivem em comunidades sem tutor exclusivo, mas que recebem cuidados de moradores, comerciantes ou também instituições. A norma proíbe a remoção, o confinamento ou então a transferência desses animais sem justificativa técnica, além de vedar maus tratos, abandono e qualquer ação que coloque em risco a integridade dos bichos. A lei também autoriza a instalação de casinhas, comedouros e bebedouros em áreas públicas, incentivando a participação da comunidade e do poder público do cuidado com os animais. O projeto é de autoria do deputado estadual Márcios Machado, do PL. 7h44. Repita. 7h44. E a lei que proíbe cotas raciais nas universidades estaduais de Santa Catarina já virou alvo de questionamento na justiça. Uma ação popular foi ajuizada pela deputada federal Ana Paula Lima e por Décio Lima, presidente do SEMAI, pedindo a suspensão imediata da norma, já que é considerada inconstitucional. Os autores alegam que o Estado não tem competência para proibir políticas de ação afirmativa, já previstas em lei federal e consideradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. A ação também aponta que a medida representa retrocesso no combate às desigualdades e pode gerar prejuízos financeiros a Santa Catarina, inclusive com a perda de recursos federais. A juíza responsável pelo caso deu prazo de 72 horas para que o governo do estado se manifeste. A lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa em dezembro e sancionada pelo governador Jorginho Melo. Ela proíbe cotas raciais em universidades estaduais como a UDESC, mantendo exceções apenas para critérios econômicos, pessoas com deficiência e alunos da rede pública. A decisão ainda será analisada pela Justiça. E a Receita Federal rebateu informações falsas que circulam nas redes sociais sobre uma suposta elevação da tributação sobre professores em razão do reajuste do piso salarial do magistério. Segundo o órgão, as alegações ignoram as regras legais de apuração do imposto e levam à conclusão equivocada de que os profissionais da educação passariam a pagar mais imposto após o aumento salarial. Em nota, o fisco destaca que a reforma do imposto de renda faz com que mais contribuintes deixem de pagar imposto de renda e outros passem a pagar menos, tornando a tributação mais progressiva. Sancionada no fim do ano passado, a lei ampliou a faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês e reduziu o imposto devido sobre rendimentos entre R$5.000 e R$7.350. Abre aspas, não procede a afirmação de que o reajuste do piso magistério levaria automaticamente os professores a pagarem mais imposto de renda. Os profissionais da educação são diretamente beneficiados pela redução prevista na lei. Fecha aspas, diz o comunicado. De acordo com a Receita, a categoria está entre as diretamente beneficiadas pelas novas regras. Em 2025, com o piso salarial de R$4.867,77, um professor pagava cerca de R$283 por mês de imposto de renda retido na fonte, considerando o desconto simplificado. Já em 2026, com o piso reajustado para R$5.130, esse mesmo profissional passará a pagar aproximadamente R$46,78 mensais de imposto de renda. Segundo o fisco, o efeito combinado do reajuste salarial e da redução do imposto garante um ganho real no salário líquido, ao mesmo tempo em que corrige distorções na tributação sobre a renda dos profissionais da educação. 7h47. Repita. 7h47. Direto ao ponto, com o professor Odair Tramontim. E no Direto ao Ponto de hoje, o professor Odair Tramontim fala sobre o fim da chamada Caminhada pela Paz, em que apoiadores caminharam de Paracatu, em Minas Gerais, até a capital federal. Movimento liderado pelo deputado federal de Minas, Nicolas Ferreira. Bom dia, Tramontim. Bom dia, Franciele, Maurício e ouvintes da Jovem Pan. O deputado Nicolas Ferreira mostrou que é um líder notável. Com criatividade e coragem, ele nos devolve a esperança de termos, em breve, um líder de verdade, apesar da sua pouca idade, sobretudo no momento em que nós temos líderes fracos, tanto aqui no Brasil como no mundo afora. Quem sabe um dia o Brasil acorda de verdade. Enquanto todos diziam que era impossível ir às ruas para protestar por medo do STF, o jovem Nicolas provou ao contrário, demonstrando que quem está com medo das ruas é o STF. É que depois dos escândalos do Banco Master, que escancararam
pelo menos 2 ministros que ficaram completamente nus perante o Brasil, o Toffoli com o tal Rissort e o Moraes com aquela bolada de 129 milhões através do escritório da sua esposa, esses ficaram completamente desacreditados e sem qualquer autoridade para enfrentar o movimento de rua iniciados pela caminhada do Nicolas. Essa foi a primeira, mas eu tenho certeza que virão muitas outras. Quem sabe daqui a pouco nós repetimos aqueles movimentos belíssimos a partir de 2014. Então, a caminhada do Nicolas já pode ser considerada vitoriosa, porque provou que protestos da direita são pacíficos, ordeiros e, sobretudo, corajosos. Pelo que se vê, como já disse, o medo está mudando de lado e quem está morrendo de medo são os ministros do STF, porque o escândalo do Banco Master mostrou que alguns deles não são apenas ligados às esquerdas e ao Lula, como a gente imaginava, mas sim estão lá para fazer negócios e ganhar dinheiro. E o medo do STF reside no fato de que esses movimentos de ruas dão força à CPMI do Banco Master, que já tem um número suficiente de assinaturas, e se levada adiante, vai desnudar essa podridão lá de Brasília, e especialmente no STF. Então, ouvintes, viva os novos ventos da liberdade, viva a coragem dessa juventude que está mostrando o poder das ruas e que, bem convocado, bem liderado, esses movimentos podem mudar o Brasil. Acorda, Brasil, porque já está ficando tarde demais. Odair Tramontim para o Jornal da Jovem Pan. 7h50. Repita. 7h50. E o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, negou ter recomendado ao BRB a compra de carteiras de crédito fraudadas. Em nota, o Banco Central informou que o executivo colocou à disposição do Ministério Público Federal e da Polícia Federal informações bancárias, fiscais e registros de conversas com o ex-presidente do BRB. A manifestação ocorre após reportagem apontar que Ailton teria pedido ao então presidente do banco a compra de créditos do Banco Master. Segundo o Banco Central, foi justamente a área de supervisão comandada pelo diretor que identificou irregularidades nas operações do Master e comunicou os fatos ao Ministério Público. O Banco Central destacou ainda que a análise da qualidade dos créditos adquiridos é responsabilidade de cada instituição financeira e que medidas foram adotadas para proteger o sistema financeiro. O BRB foi procurado e ainda não se manifestou. E o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, defendeu que o Congresso Nacional ratifique o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. A proposta é que o tratado entre em vigor de forma provisória a partir de março. De Brasília, Rita Sardi traz os detalhes. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, se reuniram nesta quinta-feira para alinhar a ratificação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que foi assinado no dia 17 de janeiro. Alckmin e Trade defendem que o Congresso Nacional Brasileiro deve analisar o texto com celeridade para servir de incentivo ao Parlamento Europeu, que recentemente decidiu judicializar o acordo no Tribunal de Justiça da União Europeia. Alckmin disse que o governo vai encaminhar ao Congresso a proposta de adesão e de internalização do acordo para acelerar o processo. A decisão do governo é de acelerar o processo, quer dizer, 25 anos de trabalho, teve um percalço, mas nós vamos superá-lo. O presidente deve encaminhar ao Congresso, à Câmara Federal, a proposta para adesão, a internalização do acordo Mercosul-União Europeia, e o senador Nelson Trade dará toda a celeridade, porque quanto mais rápido a gente agir, melhor. E aí isso ajudará, entendo que ajudará na Comissão Europeia, para que haja uma vigência provisória enquanto há uma discussão na área judicial. A judicialização
situação tende a atrasar a entrada em vigor do tratado, que encontra resistência de setores agrícolas da Europa. O governo brasileiro espera que o acordo entre em vigor ainda em 2026, com uma possível vigência provisória começando já em março. O senador Nelsinho Trade se mostrou otimista em relação ao andamento do acordo no Congresso e garantiu celeridade para a tramitação tanto na Câmara quanto no Senado. O presidente da Câmara já deu declarações nesse sentido, que vai colocar como item prioritário na próxima reunião de líderes as conversas que tive com o presidente Davi Alcolumbre. Também é no mesmo sentido. Eu tenho a convicção de que o que a gente puder fazer para acelerar isso e fazer chegar na ponta para a população brasileira o benefício que esse acordo traz, nós vamos fazer. Nelsinho Trade também reforçou que o acordo trará previsibilidade e acesso a novos mercados para o setor produtivo, destacando benefícios para estados exportadores, como Santa Catarina, por exemplo. O acordo prevê a eliminação progressiva de tarifas. O Mercosul zerará impostos sobre 91% das exportações da União Europeia em até 15 anos, enquanto a União Europeia eliminará tarifas sobre 92% das exportações do Mercosul em até 10 anos. 7h54. Repita. 7h54. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Trânsito será interrompido temporariamente na BR-470 em Blumenau nesta segunda-feira. O bloqueio será nos dois sentidos da rodovia. Mais de 4.700 multas são aplicadas em Santa Catarina desde que lei proibindo drogas em locais públicos entrou em vigor. Blumenau aparece entre as cidades com mais atuações. Na saúde, atenção, Santa Catarina registra aumento de casos de dengue e alerta para a proliferação do Aedes aegypti. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Pequenos negócios têm até o dia 30 para renegociar dívidas com a União. E tem mais um giro de notícias e os resultados dos jogos do fim de semana. Temperatura agora em Blumenau é de 23 graus. 7h55. Repita. 7h55. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. Ano novo, Fiat novo. A Fiat Rivel preparou uma condição imperdível para você começar o mês de carro novo. Fiat Fastback Audace com até R$25 mil de bônus no seu usado na troca e taxa zero no financiamento. É design, tecnologia e performance com uma oferta que não se repete. Mas atenção, é somente neste mês. Fiat Rivel, ano novo, Fiat novo na sua garagem. Desacelere, seu bem maior é a vida. O restaurante Tartufo do Shopping agora é Tartufo Giardino. Estamos em um novo endereço, no centro de Blumenau, em frente à Escola Barão, Rua Ângelo Dias, 244. Aberto para almoço e jantar. Venha viver essa experiência italiana completa. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. De 15 a 31 de janeiro, Indaial está em clima de competição. Começou o torneio de verão, o melhor torneio de futsal do Brasil, com jogos sub-18, feminino e masculino federado. As partidas acontecem no ginásio de esportes Sérgio Luiz Peters e no ginásio da Associação da Albany. Torneio de verão de futsal em Indaial. Realização: Fundação Municipal de Esportes e Prefeitura de Indaial. Seu lugar de bem-estar. O Forte Atacadista tem tudo para sua casa ou negócio. Confira: carne suína ou paleta com osso bandeja quilo R$14,98. Peito de frango com osso Copacol congelado pacote quilo R$10,78. Açúcar cristal Colombo 5 quilos R$15,90.
Café Três Corações tradicional extra forte 500 gramas 25,50. Leite em pó Ninho instantâneo ou integral lata 380 gramas 18,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. 7h58. Repita. 7h58. Já estamos de volta por aqui com o Jornal da Manhã e um homem de 70 anos foi preso em flagrante por apologia ao nazismo em Araranguá e passou a cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por decisão judicial. Ele foi detido após colar no próprio carro um adesivo com suástica e frase que incitava guerra civil. O veículo foi apreendido e imagens de câmera ajudaram a identificá-lo como autor. O caso foi enquadrado na lei do racismo, que considera o crime inafiançável. A Polícia Civil segue acompanhando o cumprimento da medida judicial. E microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte têm até esta sexta-feira, dia 30 de janeiro, para aderir às condições especiais para renegociar as dívidas com a União. A medida vale para débitos inscritos na dívida ativa e faz parte de um edital da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O programa permite descontos que podem chegar a 100% sobre juros, multas e também encargos, além de parcelamentos com prazos ampliados conforme a situação da dívida e a capacidade de pagamento do contribuinte. A adesão deve ser feita pelos canais oficiais da Procuradoria-Geral da Fazenda. O órgão alerta que a renegociação não é a mesma coisa que o pedido de retorno ao Simples Nacional, que tem prazo diferente e regras próprias. E vamos agora para mais um giro de notícias aqui no Jornal da Manhã. As inscrições de graça para o FIES estarão abertas de 3 a 6 de fevereiro pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para 2026, o Ministério da Educação vai ofertar mais de 112 mil vagas em instituições particulares. Para participar é preciso ter feito o Enem a partir de 2010, ter média mínima de 450 pontos, não zerar a redação e comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. O resultado da chamada única será divulgado no dia 19 de fevereiro. E Santa Catarina passou a proibir a reconstituição e a venda de leite em pó importado como leite líquido no estado. A lei, sancionada pelo governador Jorginho Melo, já está em vigor e tem como objetivo proteger a cadeia produtiva catarinense e equilibrar a concorrência no setor leiteiro. O estado é o 4º maior produtor de leite do país, com mais de 24 mil produtores e uma produção anual de cerca de 3,3 bilhões de litros. A medida busca evitar impactos negativos sobre pequenos e médios produtores, especialmente diante da concorrência com produtos importados. E terminou ontem a 41ª Festa Pomerana de Pomerode. Centenas de pessoas passaram pelo pavilhão de eventos da cidade. Nesta semana, vamos trazer o balanço completo aqui no Jornal da Manhã. Esporte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E Oma Construtora, 25 anos construindo o melhor para você e sua família. E a sexta e última rodada da fase classificatória do Campeonato Catarinense definiu quem avançou para as quartas de final da competição. O Figueirense empatou por 1-1 com o Camboriú e vai disputar o quadrangular do rebaixamento, enquanto o Camboriú avançou para o mata-mata. Criciúma e Brusque ficaram no 3-3. O Tigre enfrenta a Chapecoense, que goleou o Joinville por 6-0, e o quadricolor pega o Concórdia. O Barra goleou o Concórdia por 5-1, mas os dois times se classificaram para as quartas. O Barra enfrenta o Santa Catarina, que venceu o Avaí por 3-1, e o Leão da Ilha enfrenta o Camboriú. E por fim, o Carlos Renault perdeu de 4-2 para o Marcílio Dias. No Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o Clássico com o São Paulo por 3-1 e o Corinthians venceu o Velo Clube por 1-0. No Carioca, o Botafogo venceu o Bangu por 2-0 e o Clássico Fla-Flu, o Fluminense levou a melhor vencendo o Flamengo por 2-1 e o Vasco venceu o Boa Vista por 3-0. O jogo do Grêmio Internacional terminou com uma vitória de virada do Colorado em cima do tricolor.
8h02. Repita. 8h02. E esses foram os destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Atenção, motoristas, o trânsito vai ser interrompido temporariamente na BR-470 aqui em Blumenau nesta segunda-feira. O bloqueio será nos 2 sentidos da rodovia, então é bom se programar. Mais de 4.700 multas já foram aplicadas em Santa Catarina desde que entrou em vigor a lei que proíbe o uso de drogas em locais públicos. Blumenau aparece entre as cidades com mais autuações. Na saúde, o alerta continua. Santa Catarina registra aumento nos casos de dengue e as autoridades chamam atenção para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E tem novidade, a vacinação contra a dengue foi ampliada para todos os municípios do estado. Agora, adolescentes de 10 a 14 anos podem se vacinar em Santa Catarina. No turismo, Balneário Camboriú vive momento histórico. Um navio de cruzeiro vai realizar embarque nesta segunda-feira e a cidade passa a ser a primeira do país com uma instalação portuária voltada exclusivamente ao turismo. Mesmo assim, um dado chama atenção: a presença de turistas argentinos caiu para 19% no litoral catarinense, segundo a FEComércio. E o verão também traz preocupação ambiental. A balneabilidade piorou e apenas 60% dos pontos analisados em Santa Catarina estão próprios para o banho. Na causa animal, Santa Catarina sancionou uma nova lei para a proteção de cães e gatos comunitários, garantindo mais segurança e cuidados para esses animais. Na área policial, o Ministério Público denunciou 2 homens e 4 jovens pelo furto de 12 motocicletas em Itajaí, um crime que chamou atenção pelo planejamento e pelo envolvimento de adolescentes. No campo jurídico, lei que proíbe cotas raciais em Santa Catarina foi contestada na Justiça. Uma ação popular pede a suspensão da norma e aponta inconstitucionalidade por contrariar decisões do STF e legislação federal. E atenção, empreendedores. Pequenos negócios têm até o dia 30 para renegociar dívidas com a União. E para fechar, a Mega Sena acumulou. O prêmio principal chegou a 92 milhões de reais e o próximo sorteio acontece amanhã, terça-feira. Você pode ouvir novamente o Jornal da Manhã de hoje, logo mais no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 8h04. Repita. 8h04 e termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. De segunda a sábado, a partir das 6 horas da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima segunda-feira, bom dia e boa semana. E fique agora com Rock and Pop na companhia de Isis Meurer, que tá de volta por aqui. Bom dia pra você e uma boa semana. 8h05. Repita. 8h05. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.